E o Tudo a Ver está de volta. Quem está aqui ao meu lado agora é o monge budista Enzo. Tudo bom, Enzo? Tudo bem, Laís. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Queria que você me contasse um pouquinho o que é o budismo e um pouquinho da filosofia do budismo. Pois bem, o budismo é uma das religiões mais antigas da atualidade, né? 2.600 anos atrás, e começou com a vida de Shakyamuni Buda, que era um príncipe indiano que renunciou à vida confortável do palácio para buscar pela verdade. E ele ficou durante 6 anos, né, praticando o yoga, praticando práticas ascéticas muito difíceis, né, muita meditação, jejum, até que depois de um período de muita meditação, né, de 1 semana, é justamente agora, né, nessa primeira semana de dezembro, que se marca esse fato, né, esse período de meditação de Shakyamuni Buda, e na manhã do 8º dia ele se iluminou, né, e a partir daí ele foi considerado o Buda, né, o iluminado, o desperto. Então Buda é um estado de ser, né, é aquele que descobre a sua verdadeira natureza. Então, a partir daí o budismo cresceu, se expandiu pela Índia, pela China, pelo Tibete, pela Coreia, pelo Japão, né? E agora tem em várias partes do mundo pessoas praticando o budismo, né? Seguindo os ensinamentos de Shakyamuni Buda. Tá. Como a pessoa faz se ela quiser se tornar um monge? Em que vocês monges acreditam? Se a pessoa tem uma identificação muito grande com o budismo e pretende seguir o budismo como um caminho de vida mesmo, se entregar completamente a ele. Quais os ensinamentos do budismo? Sim. Vamos falar um pouquinho. O ensinamento do budismo em primeiro lugar, né, evitar o mal, fazer o bem a todos os seres. Tá. Né? O budista, ele quer servir ao mundo para que tenhamos um mundo cada vez melhor. Tá. E aí daí, para você virar um monge... Aí, se a pessoa realmente quer seguir e se aprofundar nesse caminho, ela pode procurar um professor, né, e praticando, e se uma hora estiver pronto, se faz uma cerimônia de ordenação monástica, ele passa a ser monge, noviço, e aí começa realmente o treinamento dele. Qual a função de um monge? O monge ele pode praticar de várias formas, né? Desde ser um professor, falar sobre budismo, praticar budismo, ensinar meditação, trabalhar em projetos sociais, né? Escrever livros, ser professor de uma universidade, de uma escola. Existem várias formas de se atuar como um monge budista. Tá. Uma curiosidade agora, por que vocês monges têm a cabeça raspada? Isso aí remete ao ato de renúncia, né, de Shakyamuni Buda. Ele era um príncipe muito bonito, muito vaidoso, né, tinha cabelos compridos, longos, né, ele vivia cercado de criados no palácio, ele era muito admirado, muito bonito. Então, quando ele abandonou essa vida, a primeira coisa que ele fez foi cortar o cabelo, e isso em sinal de renúncia, né, ao mundo que ele estava apegado ainda, né? Então, a partir daí, ele sempre manteve os cabelos raspados, né? Em sinal de desapego às coisas materiais do mundo. Então, o budismo prega também esse desapego. É uma dos ensinamentos fundamentais do budismo, né? Que são as 4 nobres verdades, né? É a constatação que no mundo há sofrimento, existe uma causa para esse sofrimento. Existe o estado de iluminação, de grande felicidade, existe um caminho para se chegar a esse estado de grande felicidade chamado Nirvana, né? Então, é isso que o budismo procura, né? Tá. Ensinar aos seus seguidores e às pessoas que estão interessadas em budismo. Os monges, ou o budismo mesmo, eles têm uma relação com o tigre? A gente sempre vê um pouco... Outra vez passou
passaram umas notícias, né, de um mosteiro, acho que na Tailândia, né, onde os monges eles domesticaram tigres e andavam com os tigres como se fossem gatos de estimação, assim. As pessoas podem ir lá. Eu tenho uma amiga que foi lá e realmente abraçou o tigre, fez carinho no tigre, né, dormiu em cima do tigre. Mas isso é um caso assim único, né? Uma curiosidade, assim, não é uma prática que se faz nos mosteiros, né? Eu teria um pouco de receio de recomendar isso. Quando você sentiu essa necessidade de virar monge? Quando você conheceu o budismo em primeiro lugar? Já na minha infância, né? Eu tinha muita curiosidade, temas religiosos, me questionava muito, né? Sobre o sentido da vida. As coisas do universo, né? E tinha muitos questionamentos. E foi aí que então eu entrei em contato com o budismo, né? E me identifiquei muito com essa religião. E mais tarde, né, com 30 anos, eu resolvi abandonar a minha profissão e me dedicar inteiramente ao budismo e me tornar monge e fazer essa prática de treinamento monástico. Que é essa prática de meditação. Que na nossa escola, né, na escola Zen, aqui no meu caso a escola Soto Zen, nós praticamos mais a meditação sentada. Tá. Por que as pessoas devem praticar meditação? Vamos dizer, a gente não acha que as pessoas devam praticar, né? Isso é uma opção de cada um querer praticar ou não. Mas no nosso caso, a gente acha que realmente é a forma mais rápida e mais direta de se fazer uma transformação interior, né? De se encontrar o verdadeiro ser. Tá. Né? Através do silêncio, da prática da meditação, de se ficar sentado imóvel. Então essa meditação traz um benefício muito grande interior? Sim. Ou você precisa ter, assim, como eu posso dizer, se concentrar bastante? Quanto tempo a gente precisa, quanto tempo você leva para realmente conseguir meditar? A gente não tem um tempo certo, né? Eu acho que cada um tem que ir no seu ritmo, né? O ideal é que a gente possa chegar a um ponto que você medite de pernas cruzadas, né? Consiga alinhar perfeitamente a sua coluna, corpo, para uma respiração perfeita e uma concentração perfeita, né? Claro que no começo é muito difícil você disciplinar o seu corpo. É como começar a tocar um violino, por exemplo. No começo é uma coisa tremendamente difícil, né? Pode ser até doloroso, até para quem escuta, né? Mas com o tempo você vai se tornando uma prática cada vez mais tranquila, mais prazerosa. Então, cada um tem que ir no seu ritmo, né? Via de regra, a meditação pode ser praticada por todo mundo, né? Não precisa nem ser budista para praticar. Tá. Pode ser praticada por crianças, por homens de negócio, por donas de casa, por pessoas de idade. Todo mundo pode praticar meditação. Até uma pessoa numa cadeira de rodas pode praticar meditação. Não é? Essa meditação vai trazer uma paz de espírito. A própria tradição já mostra isso, né? A própria tradição que é passada de mestre para discípulo durante esses mais de 2.600 anos já tem comprovado que a prática da meditação ela traz realmente um estado de serenidade, de contentamento interior, né? De se resolver os seus conflitos, os seus medos interiores. Então, hoje em dia, a neurociência, né, com essas máquinas de tomografia, você consegue determinar já quais áreas do cérebro são beneficiadas, né, com a prática da meditação. Olha que legal. Quais áreas são beneficiadas, você sabe? A meditação ela provoca uma harmonização dos diferentes lóbulos cerebrais, né? Então, no dia a dia, principalmente no mundo moderno, a gente vive sendo solicitado por diversas informações, né? A pessoa está no celular, está vendo umas coisas na internet, aí está às vezes dirigindo ao mesmo tempo, está ouvindo música, está falando com uma outra pessoa que está do lado no carro. Então, aí o cérebro começa a entrar em conflito, né? Porque são várias áreas do cérebro funcionando simultaneamente e isso gera muito estresse, muito cansaço, muita fadiga, né? Quando a gente medita,
a gente começa a acalmar essas diferentes áreas do cérebro até que o cérebro comece a funcionar tudo na mesma frequência. Tá. Né? É quando o cérebro entra na frequência de alfa, né? Das ondas alfa, que são justamente as ondas cerebrais que acalmam o nosso corpo, né? Que dão essa sensação de paz, que restauram o nosso sistema nervoso e fazem com que a gente se sinta mais feliz, mais pleno e mais contente. Quando você está meditando, você pensa em alguma coisa, em algum lugar, ou no céu, ou no mar, ou você não pensa em nada, a gente tem que estar com a cabeça assim, sem pensar em nada? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a palavra meditar significa meditar em alguma coisa. Tá. No nosso caso, né? No caso do Zen, a gente procura uma meditação vazia. Tá. Só que a gente não consegue apertar um botãozinho e parar de pensar, né? Seria até bom de vez em quando, né? Mas a gente pode reduzir, né, essa quantidade, essa enxurrada de pensamentos que vem à nossa mente. Então, a gente procura apenas ficar em silêncio, ficar com o corpo numa postura ereta, equilibrada, e se concentrar na respiração. Tá. Perceber o entrar e o sair do ar, né, pelas nossas narinas, penetrando nos pulmões, né, nos abastecendo de oxigênio e depois saindo novamente. Se você quiser, e se isso ajudar na sua concentração, você pode ir contando, né, as inspirações e as expirações. Você conta de 1 a 10, né, e quando você chega no 10, você volta de novo para o 1, para o 2 e assim por diante, até você conseguir fazer várias sequências ininterruptas, né, de contagem e de respiração. O ideal seria a gente meditar quantas vezes por dia e quanto tempo? Para quem está começando, o ideal seria pelo menos 2 vezes por dia. Tá. Por exemplo, pela manhã, né, e à noite, você meditar inicialmente, fazer 10 minutos, né, cada período, depois à medida que vai se tornando mais fácil, você aumenta para 15 minutos, 20 minutos, até chegar a 30 minutos, 40 minutos. Né? O ideal é chegar por aí, 40, 50 minutos de meditação, né? Depois de um bom por treino. Dia? Por dia. Ou por horário? Por horário, tá. Isso. Por que esses horários de manhã e à noite? Porque são os horários que a gente está menos envolvido com coisas do dia a dia, né? Tá. A gente procura então acordar um pouco mais cedo, né? Antes que o celular comece a tocar, antes que a gente tenha que resolver isso, aquilo, né? Um monte de compromisso. E à noite também que a gente tem mais sossego, né? A não ser que a gente esteja muito cansado, né? Mas de fato o melhor horário é pela manhã, né? Que a gente tem realmente mais disposição, está bem acordado e não tem aquelas solicitações todas do dia a dia. Tá. O ideal a gente é estar com uma roupa leve, estar com os pés descalços ou não, isso não influencia? Não tanto, né? Vamos dizer, se está muito quente você pode estar descalço, agora quando está frio no inverno você pode pôr uma meia, né? Que não tem nenhum problema. Como você disse, ter roupas confortáveis, né? Que permitam você cruzar as pernas se necessário, se você for sentar no chão ou em cima de uma almofada, e se você quiser você pode também meditar numa cadeira, né? Tá. Contanto que você corrija bem a sua postura, mantenha a sua postura bem alinhada, né? Para fazer uma boa respiração. O senhor poderia mostrar para a gente? Sem problemas, como se faz né? uma meditação? Para começar, então, a gente coloca os pés, né, firmemente no chão. Tá. Deve ser uma cadeira que tem uma altura assim que permita que o nosso joelho fique em 90 graus. Né? Tá. Se a cadeira for muito alta, você pode até pôr um apoio, né? Por exemplo, um travesseiro embaixo, né, do pé, para deixar ele mais alinhado. No meu caso aqui não é preciso, né? Então, no meu caso aqui, seria preciso eu estar com as pernas você assim. pode colocar, olha, se você quiser usar. Vou tirar aqui o meu sapato. Pode Então, olha, eu coloquei a almofadinha do Monge Enzo. Isso, agora você está com o joelho bem alinhado, Bem alinhado. Né? A gente desencosta aqui do encosto da cadeira para manter a coluna bem ereta, né? Para a gente manter a coluna ereta com a própria musculatura das costas, né? Em seguida, a gente procura alinhar bem a coluna, como se um fio invisível estivesse puxando aqui do alto da cabeça. Tá, né? A cabeça então sempre para frente. O olhar baixo, né? Tá. A gente pode também estar virado para uma parede, né? Para não ficar distraindo muito o olhar, né?
Tá. Em seguida, os olhos ficam semi-abertos, né? E olhar baixo. E aí, depois colocamos a mão direita embaixo, a mão esquerda por cima da direita e encostamos, né, os polegares. Fazemos um oval aqui, Tá, né? então a gente faz um oval, não sei se o pessoal de casa tá Isso. conseguindo Pode encostar enxergar. aqui, né? Tá. Encostar aqui um pouco abaixo do umbigo, afastar aí os cotovelos. Por que a gente faz essa posição oval com a mão, de uma mão segurar a outra? Sim, esse aqui é um mudra, né? Chama mudra cósmico, né? Se acredita que aqui existe uma concentração de energia, né? Que nos dá concentração e nos ajuda na nossa prática, né? E aqui esse afastamento dos cotovelos é para alinhar bem os ombros, né? Para deixar os ombros mais abertos, né? Tá. Em seguida, nós vamos para a respiração, né? Que deve ser lenta e profunda. Então, nós inspiramos sempre pelas narinas, sentimos o ar ir para o fundo da nossa barriga, né? Expandindo depois pelo nosso tórax, né? A gente precisa fechar os olhos ou não? A gente mantém aberto, é melhor manter aberto. É melhor manter aberto. Isso, porque senão pode dar sonolência, né? Ah, que legal. Sim. Quando a gente fecha os olhos, isso já é um sinal para o cérebro que a gente está se preparando para dormir. Então, para evitar isso, a gente mantém os olhos realmente Os olhos abertos. fixos em alguma coisa, no caso. Não, a gente mantém o olhar assim, como se estivesse num ponto no infinito, Tá. né? Como se não estivesse procurando visualizar nada em particular. Né? Justamente para evitar todo tipo de distúrbio, né? De distração exterior. Então, a gente fica assim, inspirando e expirando, apenas prestando atenção nesse ir e vir do fluxo de ar. E aí, apenas contamos, né, a inspiração e a expiração. Então, inspiramos, contamos 1, expiramos, contamos 2. Inspiramos, contamos 3, expiramos, contamos 4. E assim vamos prestando atenção nessa inspiração, nessa expiração. E vamos contando até 10. Se a gente se perder no meio dessa contagem, de repente começou a pensar em alguma coisa, ou às vezes a mente está muito agitada, a gente apenas percebe esse pensamento que veio, você fala, puxa, amanhã tem que ir no banco pagar uma conta lá, não posso esquecer. Aí, de repente, você já não sabe onde você estava contando. Aí você percebe, eu estava pensando aquilo, né? Veio esse pensamento para mim, você percebe ele, aceita ele, não julga, né? Se é bom, se é ruim, ou você fica chateado, nada disso, apenas percebe, deixa ele ir novamente e volta de novo para o exercício que é contar de 1 a 10. Ah, tá. Né? Então, nesses 10 minutos, no caso, para quem está começando agora, pensou em alguma coisa, volta e começa a contagem de novo. Isso, até que você percebe que a qualidade da sua meditação começa a melhorar. Né? Quando você já começa a fazer 2, 3 sequências, né, de 1 a 10 de contagens, né? Aí você percebe, puxa vida, eu tô melhor hoje, né? Eu estou mais concentrado. O grande benefício disso é que a gente aprende a se observar. Né? Você consegue perceber como você está. O que acontece no nosso dia a dia é que muitas vezes a gente está nervoso, a gente está agitado, ou a gente está triste, ou a gente está qualquer coisa, mas a gente não percebe que está daquele jeito. Parando né? para meditar, a gente vai conseguir através dos pensamentos que vão surgir. Exatamente, porque não tem nada te distraindo, é você com você mesmo. Né? Então, o que surgir na sua mente é porque está dentro de você. Então, você aprende a aceitar isso, aceitar você do jeito que você é, né? E aprende a lidar com isso. A gente não fica sempre julgando ou criticando os outros e o nosso meio, ou as coisas não estão bem ou não estão erradas, ou porque chove, ou porque faz muito sol, ou porque é muito calor, ou porque é muito frio, né? Ou porque fulano fez isso, falou aquilo. Nesse momento que você está meditando, você aprende a se observar como você é, de fato, e se aceitar plenamente como ser humano, né? Olha só que legal. E vai chegar um tempo que a gente vai começar a fazer isso e os pensamentos já não virão, né? Com o tempo, os pensamentos vão se tornando mais... vão se acalmando, né? Não vou dizer que eles não vão vir, mas tudo depende um pouco da situação da vida que a gente está levando, né? Tá. Mas a tendência é que a gente aprenda a lidar melhor com os pensamentos, né? Você está dirigindo, por exemplo, e alguém vem lá e te dá uma fechada, você não vai lá logo querer
sair para cima dele, né, e agredir o cidadão, mas você vai perceber, puxa vida, agora eu senti raiva, né? Entendi. Mas você vai ser capaz de dar um sorriso ou de falar muito obrigado ou falar qualquer coisa, né? Ou ficar simplesmente quieto. Então, na sua opinião, o maior benefício da meditação é essa calmaria que a gente vai aprender a ter? É aprender a lidar, né? Não é necessariamente ser calmo, você pode também, às vezes, ser bravo, né? Entendi. Mas você vai saber ser bravo quando é para ser bravo. Entendi. Né? Você não vai mais ficar só reagindo ao seu mundo exterior, você vai aprender a agir, né? Da forma mais adequada, de acordo com cada situação, cada circunstância, né? Olha só, muito legal. Mongens, eu queria agradecer a sua participação aqui no Tudo a Ver. Eu adorei as dicas. Espero que o pessoal aí de casa também tenha gostado. Muito obrigado por essa oportunidade de estar transmitindo um pouco da nossa tradição a todos os seus telespectadores. Obrigada a você. O Tudo a Ver vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.